Moradores de Teherã relataram que esta foi a noite mais intensa de ataques aéreos desde o início do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. Segundo o Pentágono, os ataques de hoje tiveram o maior número de caças, bombardeiros e alvos atingidos até agora. Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária Iraniana ameaçou bloquear as exportações de petróleo do Golfo Pérsico, que poderia ter impacto direto na economia global. Vamos então para Washington conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, qual é a avaliação em Washington sobre esse novo ataque? Boa noite para você, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite Marina, boa noite Celso. A avaliação é de que as ameaças iranianas são reais e a resposta daqui da Casa Branca é de mais ameaças. Um dia depois do presidente Donald Trump ter dito naquele pronunciamento e coletiva de imprensa que transmitimos ao vivo aqui no jornal do SBT News, o presidente dos Estados Unidos, Marina, fala em intensificar possivelmente os ataques contra o Irã, dizendo que vai usar uma força 20 vezes maior. Hoje, o presidente Trump também exigiu que o Irã retire as minas navais que eventualmente existam ali no Estreito de Hormuz, seriam dispositivos colocados e que poderiam explodir, né, danificando as embarcações que transitam ali no Estreito. Por mais uma vez, Donald Trump falou que pode assumir o controle de Hormuz, não é a primeira vez que ele fala sobre isso, ou seja, essa informação está também sobre a mesa, e falou que não vai permitir que o regime do Irã tenha o controle do mercado de petróleo e que o Irã defina o valor do preço do mercado do combustível na bomba. Marina, então a gente começou a semana, segunda-feira, né, com uma notícia que poderia acalmar o mundo, acalmou um pouquinho o mercado, algo que vocês já discutiram aí no estúdio com a convidada, e hoje essa nova troca aí de acusações entre Teherã e aqui Washington. Patrícia, a Casa Branca afirmou que a Marinha dos Estados Unidos ainda não escoltou navios comerciais pelo Estreito de Hormuz, uma das rotas aí mais importantes para o transporte de petróleo no mundo, né? A declaração foi feita depois que o secretário de Energia dos Estados Unidos publicou e apagou uma mensagem dizendo que um petroleiro havia sido escoltado pela Marinha Americana. Qual o risco para o abastecimento global de petróleo, hein? Um risco real de afetar profundamente o abastecimento, né, de petróleo e, consequentemente, isso afetar combustível e também gás natural liquefeito. Sobre essa publicação, Celso, do secretário de Energia, ainda não se sabe o que aconteceu, né? Se foi ele mesmo que fez a publicação, apertou ali, né, o enviar, porque veio de uma conta oficial dele, do secretário de Energia, que afirmou que uma embarcação dos Estados Unidos tinha escoltado um petroleiro ali no Estreito de Hormuz. Pouco tempo depois, essa publicação foi deletada. A porta-voz aqui da Casa Branca foi questionada sobre isso na coletiva de imprensa hoje à tarde. Ela, enfim, reconheceu que esse erro aconteceu, mas não soube explicar por que isso aconteceu. Sobre a sua pergunta, qual o risco real para desabastecimento? 20% do total de petróleo do mundo comercializado passa ali por aquela região do Estreito de Hormuz. O lugar também é rota para o gás natural liquefeito, uma fonte de energia principalmente para a Ásia e também para a Europa. Isso, né, pode afetar, se houver uma interrupção ali no trânsito de navios, 1/3 do comércio de fertilizantes, ou seja, é um problema gigantesco que a Casa Branca já se antecipa e tenta contornar aí de certa forma nos bastidores, Celso. Patrícia, e o governo americano afirmou que está monitorando a possível ativação de células adormecidas ligadas ao Irã em diferentes partes do mundo. Agências internacionais disseram que Washington teria interceptado uma mensagem criptografada que poderia ter sido enviada para grupos secretos. Qual é o nível de preocupação por aí com essa possível ameaça?
Uma notícia muito curiosa, né, Marina? Essas células dormentes espalhadas pelo mundo, que seriam células dormentes? Pessoas, indivíduos, né, que estão já instalados em diferentes partes do mundo e que são ligadas ao Irã, não ao governo iraniano, né, democrático, mas a grupos mais extremistas. Então, houve essa interceptação de mensagens entre figuras, né? Não se sabe onde essas pessoas estão, se aqui nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, mas foi o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, também o FBI, que aí já é investigação, que disparou esse alerta para que, né, os países estejam em atenção, para que essas células dormentes que, traduzindo, significa pessoas, né, ligadas a grupos extremistas ou que defendem as ideias mais radicais de um grupo iraniano ligado ao antigo poder, né, que eles possam atacar de que formas, Marina? Com ataques mesmo, né, reais, atacando pessoas, e aí se fala ataques terroristas, ataques cibernéticos, sequestros de diplomatas, ou seja, todo esse cenário está em avaliação, está em cautela. Então, esse é um assunto que o Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos, e obviamente isso rebate aqui na Casa Branca, é um motivo de preocupação para o governo norte-americano. Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos passou a tratar as facções brasileiras, primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, como ameaças à segurança regional. A avaliação leva aí em conta o envolvimento desses grupos com tráfico de drogas, violência e crime transnacional. Patrícia, o que disse a nota do órgão americano? Celso, essa nota veio em resposta ao questionamento. Essencialmente, o SBT questionou o Departamento de Estado se efetivamente a diplomacia dos Estados Unidos, porque esse departamento equivale ao nosso Itamaraty, se houve realmente um avanço não nas tratativas, mas no andamento mesmo prático para considerar essas duas facções criminosas no Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, organizações terroristas. Essa foi uma notícia que surgiu no domingo, no fim de semana. Questionado sobre isso ontem pelo SBT, o Departamento de Estado não se pronunciou. Hoje, terça-feira, enviou uma nota e disse o seguinte: não divulgamos antecipadamente possíveis designações de organizações terroristas nem deliberações a respeito delas. Ou seja, o Departamento de Estado não confirma se houve, né, um avanço prático na papelada para designar essas duas facções criminosas organizações terroristas. Mas disse: estamos totalmente comprometidos em tomar medidas cabíveis contra grupos estrangeiros envolvidos em atividades terroristas. No primeiro parágrafo, o porta-voz do Departamento de Estado disse: os Estados Unidos consideram as organizações criminosas brasileiras, incluindo o PCC e o Comando Vermelho, como ameaças significativas à segurança regional devido ao seu envolvimento com o narcotráfico, a violência e também ao crime transnacional. Essa notícia ganha repercussão no Brasil, tendo em vista que no ano passado um cartel de drogas da Venezuela, o cartel de Los Soles, foi classificado como uma organização terrorista. Pouco tempo depois, o Pentágono deu o ok para os ataques militares que começaram no Caribe, mirando as embarcações que, segundo o governo dos Estados Unidos, transportam drogas ilícitas aqui para o país. Pouco tempo depois, os Estados Unidos entraram no espaço aéreo venezuelano e capturaram Nicolás Maduro e também Cília Flores. A autorização para que o exército dos Estados Unidos possa entrar em países e também disparar, né, mísseis ou ataques contra alvos específicos de organizações terroristas, isso é possível se houver uma organização terrorista devidamente designada pelo governo norte-americano. Então, diferentes países na região
temem que essa designação, se acontecer, possa ser aí um sinal verde para que os Estados Unidos possam atirar ou liberar, né, para ataques, liberar o ok da Casa Branca e do Pentágono para ataques dessas duas facções no Brasil, se forem consideradas organizações terroristas. Por agora, o que temos é esta resposta, esta nota, dizendo que não há a confirmação de que houve um andamento nesse processo, mas o porta-voz do departamento disse que considera as organizações brasileiras, incluindo essas duas, ameaças significativas à segurança regional. Patrícia Vasconcelos, mais uma vez te agradecemos pela participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para você.